Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em clima de preparação, né? Em clima de festa. A nossa festa começa esse mês, né? É esse mês a nossa festa de aniversário de 6 anos. Só alguns dizem amém aí. Alguém pode dizer uhul também? Glória a Deus. Tem uma chave aqui de um cofre, que acho que foi achada lá atrás. Tem um dragão aqui do Dragon Ball. Se for de alguém, procura com Melvin. Amém? Achou. Então, irmãos, nós estamos em clima de festa, já temos dando uma organizada aqui no nosso salão, preparando aqui para esses 3 dias, né, que será dia 28 desse mês, é nesse mês, eu nem acredito que já é esse mês, dia 28, dia 1 e dia 2 de março, né, sexta, sábado e domingo. O apóstolo Luiz Caralini vai estar conosco. O Luiz vai estar conosco, vai ter aqui, vai passar um tempo com a gente. Eu acredito que ele chegue um pouquinho antes ou um pouquinho depois do dia 15. E a gente vai estar aqui recebendo eles com muito amor e carinho. E se prepare, irmãos, eu acho que é um tempo de nós jejuarmos mais, de nós buscarmos mais em oração, de nós nos consagrarmos mais, porque para a gente o nosso aniversário não é apenas uma comemoração de 6 anos de vida, de comunidade, mas é um entendimento que nós encontramos e buscamos no Senhor, uma conferência que fazemos, onde nós possamos entender até onde nós chegamos no Senhor, revisarmos, conferirmos aquilo que já vivemos para trás e nos prepararmos para aquilo que viveremos a partir do ano de 2025. Então, uma palavra que nós discernimos no Senhor para esse ano de 2025, um tema, se poder dizer assim, foi que esse ano nós estaremos em tempo de velador. E o que significa o tempo de velador? A gente até pode explicar para os irmãos na mesa, depois você nos pergunte, tanto para mim, para a Rosa, ou para os irmãos da liderança, de como nós chegamos nesse lugar. Nós sabemos como nós chegamos. Agora, de que isso será, o que isso significará para as nossas vidas. Nós estaremos aqui mergulhados no Senhor, buscando no Senhor, para entendermos o que é esse tempo de velador e qual é a nossa movimentação para o ano de 2025, e não só o ano de 2025, mas toda a nossa história, porque uma palavra que recebemos não é específica apenas para aquele ano, mas ela se estende como a nossa identidade, aquilo que o Senhor está construindo em nós. Então é algo muito importante para nós. Então nós já iniciamos, né, algumas ministrações, já temos falado um pouco sobre isso, mas nós entendemos que ainda são vislumbre daquilo que o Senhor fará em nosso meio e daquilo que experimentaremos no Senhor quando se fala nesse tempo de velador. E confesso para os irmãos que eu estou muito empolgado por esse período, por esse novo tempo que estamos vivendo, porque muitas coisas têm acontecido em nosso meio, e como nós estamos felizes
por aquilo que Deus tem falado, tem feito nesse ano que se encerrou de 2024 e esse ano que se inicia de 2025. Como nós estamos, acredito que boa parte dos irmãos também, que caminha junto, mais perto, que se estão comprometidos com aquilo que o Senhor está falando sobre nós, estão muito empolgados com isso. Nós já recebemos um presente nesse ano de 2025. Eu acredito que já é esclarecendo um pouco daquilo que viveremos para o ano de 2025, que foi a vinda da Rafaela e do Mateus. A Rafaela, ela entregou a vida dela para Jesus, ela decidiu amar o Senhor com toda a sua força, com toda a sua vida. E outras pessoas têm se aproximado, têm se achegado a nós. E como nós estamos assim, esperançosos daquilo que o Senhor fará em nosso meio. Mas coube a mim hoje não trazer esses avisos, né, esses esclarecimentos, mas ministrar a palavra. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Abra na carta enviada aos Corintianos. Primeira Coríntios, capítulo de número 3. Quantos acharam? Digam amém. Vou já explicar. 1 Coríntios capítulo 3. No ano de 2024 nós falamos sobre o ano do jubileu, Isaías 61. E Isaías 61 é muito carregado de uma expressão messiânica, de muito daquilo que Cristo é. E as escrituras falam em Isaías mesmo que ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou nossas enfermidades, nós o reputamos como aflito, ferido de Deus. Então, o ano de jubileu, o Isaías 61 fala desse novo tempo, um tempo onde a glória de Deus vem e milagres acontecem, pessoas são restauradas e curadas. Eu gostaria, diante de iniciar a mensagem, fazer uma oração com você, repreendendo todo tipo de enfermidade ao nosso meio. Todo tipo de enfermidade. Eu queria orar com você. E o Senhor já dias tem falado isso comigo. Se preparem, porque vocês verão milagres extraordinários acontecendo no meio de vós. Queria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos orar por milagres agora. Me ajude em oração. Jesus, nós queremos orar agora aqui por uma manifestação de cura em nosso meio. Pode orar, irmãos, viu? Não espere só por mim orar. Nós queremos orar, Senhor, pela manifestação de cura em nosso meio, de restauração da saúde em nosso meio. Enfermidades, vai embora em nome do Senhor Jesus. Xaracarabaçô. Toda enfermidade vai embora. Quem está nos assistindo lá aí pela transmissão, aí onde você está, toda enfermidade vai embora. Cristo Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Senhor, nós fazemos menção desta palavra. Toda enfermidade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora. Seja restaurada toda saúde, todo bem-estar. Que nada nos impeça de vivermos o extraordinário de Deus para esse tempo. Oramos por proteção.
Oramos por Senhor, uma proteção, Senhor, da vida física dos irmãos. Toda enfermidade, em nome de Jesus, vai embora agora. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler o verso 4 até o verso de número 8. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 ao 8. Diz assim, segundo a minha versão: aleluia. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um de nós. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nenhum que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Verso de número 8, parte A. O que planta e o que rega tem um só propósito. Irmãos, essa passagem bíblica muito me chamou a atenção esses dias. E eu fui pesquisar um pouco o que estava acontecendo, ou o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade romana, mas com forte cultura grega. Uma cultura grega romana. Os romanos, eles são os conquistadores. Os gregos são os filósofos, os sábios conhecedores. Então essa cidade era formada por esse tipo de cultura. E ao mesmo tempo interessante, porque a cidade de Corinto, como boa parte das cidades de desenvolvimento, eram cidades portuárias. Essa cidade de Corinto era uma cidade que tinha um porto, onde havia um grande fluxo de pessoas, de etnias, e havia uma grande movimentação que passava pela cidade de Corinto, e muitas das pessoas das regiões que passavam pela cidade de Corinto, muitas delas foram estabelecendo residência na cidade de Corinto. E essa cidade se tornou uma cidade cosmopolita, que é uma cidade onde tinha uma dimensão de mundo, uma cidade que compreendia o mundo de uma forma muito diferenciada das outras cidades. E além de ser uma cidade de cultura greco-romana, uma cidade de portuária, uma cidade de uma cosmovisão, de várias etnias, de várias culturas abrigarem e estarem naquela cidade, ela também era uma cidade muito religiosa. Havia diversas expressões de adoração de deuses, de cultos que eram prestados na cidade de Corinto. E Paulo, em suas viagens missionárias, ele passa por essa cidade, e conforme lá em Atos capítulo 18, e então ele começa a conviver naquela cidade com as pessoas, e segundo as escrituras, Paulo era construtor de tendas naquele período. Ele usava essa habilidade que ele tinha para poder ter o seu sustento, e foi nesse momento que Paulo conhece Priscila e Áquila. E então Paulo começa a discipular esse casal, esses discípulos, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. E Paulo começa a desenvolver então a igreja, a fundamentar a igreja naquela cidade. E então a cidade de Corinto, ela
abriga a igreja do Cordeiro ali, a expressão de Cristo. Paulo começa a evangelizar aquela cidade. E a igreja de Corinto então nasce e começa a se desenvolver ao longo dos anos. Começa a encorpar-se, outras pessoas começam a chegar na igreja de Corinto e na igreja da cidade de Corinto. Então começa a vir várias pessoas de várias etnias fazendo parte daquela comunidade. Segundo a teologia, os estudos teológicos, Paulo conviveu ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos naquela cidade, fundamentou aquela cidade e foi. E então Paulo, ele em Éfeso, pregando o evangelho na cidade de Éfeso, uma irmã chamada, não é Cleo, é Chloe, né? Uma irmã chamada Chloe, que não é Cleo. Eu sempre gosto de trocadilho com o teu nome, né? Lembrando que tinha um discípulo do caminho de Emaús que era Cleo, viu? Quase. Então uma irmã chamada Chloe, ela, feminino de Cleo, ela manda uma mensagem para Paulo e fala que a igreja que você fundamentou, ela está dividida. Ela está passando por problemas no seu caráter, na sua moralidade. Eles estão distorcendo os teus ensinamentos. Eles estão vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor. Então Paulo, na cidade de Éfeso, escreve essa carta aos coríntios. E aí então ele começa a falar sobre algumas coisas muito importantes. E uma das coisas muito importantes que é tratada nessa carta é sobre a divisão da igreja. E o propósito dessa carta, sem dúvida alguma, é esclarecer algumas coisas para aquele povo, que era uma igreja nova, inclusive, de 2 anos, recente, mas que estava bombando na época. Estava em seu grande desenvolvimento. E Paulo começa então a ensinar aquela igreja. Aí a gente acaba surgindo uma pergunta, né? Mas o que os ensinamentos da igreja que se iniciou na cidade de Corinto pode servir para os nossos dias de hoje, né? O que isso que nós lemos aqui pode ser interessante e aplicável para a nossa igreja como comunidade local e para a igreja do Senhor da cidade de Porto Velho. Bom, certamente a história e os processos que os irmãos da igreja de Corinto muito têm nos a contribuir. E de acordo com a leitura que fizemos, nós vemos que a igreja ela estava começando a criar um certo tipo de partidarismo religioso. Que uns diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Paulo. E mais na frente nós vemos Paulo falando que eles também diziam, eu sou de Pedro. Uma igreja que foi fundamentada pelo apóstolo Paulo, estava começando a se segregar, a se dividir. E Paulo, na sua carta, no capítulo 3, ele começa a falar sobre essa igreja, dizendo, vocês são carnais, vocês são mundanos. Eu gostaria de falar de coisas mais profundas com vocês, mas até agora eu só tenho dado leite, porque vocês não têm capacidade de poder comer a comida que eu gostaria de liberar para vocês. Vocês são ainda muito imaturos, porque vocês ainda estão vivendo uma vida de divisão e não de unidade dentro da igreja. Há um partidarismo dentro de vocês, e isso não agrada ao Senhor, isso não honra o Senhor. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que afinal de contas, quem é de Apolo, quem é de Paulo? E ele fala, apenas servos nós somos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um de nós. Olha uma chave de entendimento, uma medida de graça que encontramos aqui na igreja de Corinto.
um alerta, um giroflexo precisa ser acendido de que em nosso meio não pode haver divisão, segregação, porque isso vai contaminar aquilo que estamos construindo, edificando para o Senhor. E então Paulo começa dizendo sobre isso. Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. De modo que nenhum que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que Ele efetua o crescimento. O que planta e o que o rega tem um só propósito. Em outras cartas nós vemos o apóstolo Paulo falando: ei, tenhais o mesmo modo de pensar, sejam unidos. Mais na frente, nessa mesma carta, nós vemos o Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ensinando os discípulos do que é a ceia do Senhor, do que significava a ceia e de como ela deveria ser feita naquele tempo, porque naquele tempo cada um levava sua comida, cada um comia o seu e deixava o irmão passando necessidade. E olha que ali nós vemos uma expressão social e ao mesmo tempo uma expressão espiritual. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Comendo a nossa própria comida e deixando o outro de lado? Segregação, divisão dentro da igreja. E então Paulo começa agora a ensinar a eles, dizendo que: ei, cada um de nós somos apenas servos, lavradores, mas o dono da colheita e quem faz todo o processo de crescimento é Deus. Então tomem cuidado, vocês estão quebrando o fundamento que foi colocado, vocês estão ferindo o fundamento que foi colocado, porque o fundamento que eu coloquei é Cristo, Jesus, a pessoa de Deus. Esse é o fundamento. Por acaso o corpo de Cristo está dividido? Cristo é o único Senhor. A igreja é edificada sobre Cristo. Os ministros são servos, apenas servos, e Deus quem dá crescimento. A unidade em Cristo demonstra a nossa maturidade espiritual. Corinto, vocês estão pecando nisso, porque certamente Paulo lembrava da passagem que Jesus dizia e disse: e vós serão reconhecidos como os meus discípulos se amardes uns aos outros. E o que é amar senão essa disposição de ser um com o outro? O que é amar senão essa medida de graça que recebemos e assim compartilhamos? O que é amar senão essa disposição de ser um com o outro? Então eles estavam pecando nisso. E aí onde veio para mim um start muito interessante para mim, pelo menos, porque existe uma unção de pioneirismo que a gente não pode desprezar. Eu acho que eu já ouvi a Mil, a Áurea e outras pessoas falando sobre isso, usando essa terminologia. Existe uma unção de pioneirismo que nós não podemos desprezar. E nós aqui precisamos ter o cuidado em achar, nós como também eu mesmo, Bruninha, que nós temos toda a revelação dos céus. A nossa comunidade, ela tem se desenvolvido, né? Deus tem acrescentado os filhos a esta casa. Mas nós também temos que tomar muito cuidado para não nos ensoberbecermos e acharmos que temos toda a revelação. Houve uma história para trás, a gente não pode desprezar.
Provérbios capítulo de número 3, verso 7, está escrito assim: não sejam sábios em seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Cuidado em achar que você é sábio demais, que você é grande demais, que você é inteligente demais, igreja de Corinto. Cuidado. Cuidado. O orgulho precede a queda, assim como a humildade precede a honra. Falta de humildade na igreja de Corinto. Falta de amor na igreja de Corinto. Homens e mulheres que se achavam serem superior aos demais. Número 2, no segundo ponto que me chama muito a atenção aqui, na igreja de Corinto. Precisamos ter o cuidado de não desprezar as palavras proféticas, os homens e mulheres, a geração passada, porque eles, ainda que em sua medida e justa medida, eles deram tudo o que puderam dar. Então não pode cuspir no prato que nós comemos. Isso é um pecado terrível. Eu estou falando dos genuínos, Rocha. Eu estou falando dos verdadeiros. Estou falando dos verdadeiros profetas, dos verdadeiros apóstolos, dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros mestres e evangelistas. Nós não podemos desprezar. Só estamos aqui hoje experimentando o que estamos experimentando hoje, porque nós não desprezamos e não devemos desprezar aquilo que já foi aberto, discutido, ensinado, tratado e fundamentado como princípios elementares da fé cristã. E às vezes o jovem, que eu gosto de jovem demais, às vezes os jovens, eu gosto dos jovens, porque o jovem fala assim: pastor, não é assim não, cara, tem um jeito certo de fazer, bora pra cima e tal. Não, pastor, tem que fazer dessa forma e tal. Aí, como diz o meu amigo Cléo, jovens. Calma. Você vai ser ainda o irmão maduro, meu irmão velho. E aí você vai precisar lidar com essas coisas também. Então, há uma graça muito especial na honra que nós damos àqueles que cuidaram de nós. Então, jovem, não remova os marcos antigos que os teus pais fizeram. Provérbios 22, 28. Não remova os marcos antigos que os teus pais fizeram. Provérbios 22, 28. Honrar aqueles que vieram antes de nós nos dá raízes profundas, sólidas, para crescer e continuar a construção do fundamento inabalável que é Cristo Jesus. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é que ao mesmo tempo que a gente não podemos desprezar a revelação que recebemos, ou desprezar a geração que nos antecederam, nós precisamos estar atentos. E melhor dizendo, desfrutar, deliciar da beleza da convergência geracional. Há uma beleza onde homens maduros encontram-se com homens ainda em processo de amadurecimento. E quando homens maduros liberam a sua medida recebida,
e os homens em processo de desenvolvimento recebem esta medida, eles são acrescidos e ao mesmo tempo meninos, homens em processo de construção, também tesouram os pais. Há uma beleza na convergência geracional, há uma beleza a gente poder ver a sucessão, os feitos, aquilo que o Senhor tem feito no passado e como nós chegamos até aqui. Há uma beleza na convergência geracional. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o terrível e o grande dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Quando gerações caminham juntas, cumprimos a vontade de Deus. Ah, Deus, como é belo e maravilhoso podemos ouvir as histórias daqueles que vieram antes de nós. Como é inspirador podemos receber e podendo receber a medida, o legado, o bastão nessa corrida de revezamento. Como é gostoso lembrar dos grandes feitos do Senhor. Eu ainda estou falando ainda de algo mais próximo de nós, né? Mas se formos pensar, a igreja existe mais de 2000 anos. A igreja existe desde a eternidade, mas historicamente aproximadamente 2000 anos. Olha só, quanto que os nossos irmãos da igreja primitiva contribuem conosco até hoje para a carta de Paulo. E os pais da fé, e as escolas, e os movimentos de avivamento, e os milhares de anos dos nossos, por que não dizer, irmãos católicos que já contribuíram também. E os processos de avivamento, de restauração. Será que nós podemos encontrar beleza na convergência geracional? Ao mesmo tempo que precisamos ter cuidado em entender que nós não temos toda a revelação, nós precisamos também ter cuidado em não desprezar, não jogar fora a geração passada, e ao mesmo tempo que há beleza na convergência geracional, cabe a nós preparar a próxima geração. Porque a mesma forma que recebemos da geração passada, há sobre nós uma responsabilidade de preparar o caminho para que os filhos possam ir mais longe. Esses dias eu estava conversando com a Noemi, acho que foi hoje, na limpeza do prédio. Lembrando que a limpeza do prédio, ri de mim não, Nina. Lembrando que a limpeza do prédio não é uma limpeza apenas, a gente podia contratar alguém para poder limpar. Nós temos recursos para isso, mas muita coisa acontece quando homem e mulher se reúnem para poder fazer algo juntos para o Senhor. Quem não participa está perdendo. E hoje, conversando com a Noemi estava falando para mim assim: Edu, em lágrimas, falando, que felicidade que eu estou vivendo. O que foi, Noemi? Não, o meu netinho, ele viu a gente fazendo um propósito, então ele falou que ia fazer um propósito também. Ele ia ficar um tempo sem comer nissim. Vou ficar um tempo sem comer nissim também, ele ama tanto nissim. E ele falou assim para a avó dele: não vou mais comer nissim durante um período. E a nossa irmã, em lágrimas, acho que eu puxei para ela, para essa mãe. Ela falou: Edu, nossos filhos estão sendo tocados pelas nossas vidas, por aquilo que nós estamos vivendo hoje, Edu. Os nossos filhos, nossos netos, nossa geração vindoura está vivendo. Como várias vezes nós vemos aqui a Heloísa também aos prantos, aqui em lágrimas, como o Magdião já disse. Ou outros irmãos aqui, como o Davi, como tantos outros, como o Theo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. E as coisas que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia-as
a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. A fidelidade naquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor para esse tempo. A fidelidade que temos em cumprir aquilo que nós ouvimos do Senhor, as palavras proféticas. A fidelidade, o esmero e o zelo e os cuidados em podermos viver de forma extraordinária, intensa aquilo que nós ouvimos do Senhor, certamente marcará a próxima geração. É isso que nós cremos. É esse o desejo que temos para o Tito, de vê-lo ele vivendo algo extraordinário do Senhor, mas passa pela vida da Bia, passa pela vida do Tainã, e passa pela vida de cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? As flechas precisam voar longe. Devemos investir as nossas vidas na nova geração, para que sejam enviados e cumpram o propósito. Alcance lugares mais profundos, muito mais profundos do que aqueles que nós já fomos um dia. Sabe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a igreja de Corinto? Depois, quando você vai ler a carta de Corinto, já lê logo a segunda também, porque você vai ver que a igreja de Corinto, ela recebeu essa carta e muitas das coisas ela conseguiu cumprir, mas algumas coisas ela não cumpriu. Ela se tornou soberba, ela se tornou arrogante, ela se tornou uma igreja que desonrou o apóstolo Paulo, aquele que colocou os fundamentos, ao ponto que ele teve que, em sua carta, ele teve que falar que, porventura eu preciso de carta para dizer quem eu sou? Não fui eu que fundamentei você, não fui eu que preguei o evangelho, questionando a autoridade de Paulo. Uma geração que não soube honrar a geração passada, uma geração que achava que tinha toda a revelação, uma geração que se perdeu no meio do caminho, porque ela foi soberba em seu coração. E aí o Senhor fica me chamando a atenção para esse tipo de coisa. Será que nós temos honrado aquilo que veio antes de nós? Será que temos experimentado de forma intensa aquilo que estamos vivendo hoje? E será que temos esticado as flechas, esticado os arcos, colocado as flechas e soltado para que elas possam ir mais longe? Antes de soltar a flecha, irmãos, nós precisamos preparar elas. E eu estou falando de filhos. Eu estou falando do Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da nossa mocidade. A verdade, vou te falar para os irmãos, nós fazemos parte de um quebra-cabeça. Nós não somos a imagem completa daquilo que Deus quer fazer. Somos apenas uma pecinha. Obrigado, acho que eu pego. É apenas uma pecinha, talvez, da pintura maravilhosa que Deus está fazendo. Nós só somos o copo, talvez, daquela linda paisagem que Ele está pintando. Um quebra-cabeça, uma pecinha que se encaixa na outra e dá a imagem completa. Esse é o segredo daquilo que Paulo queria dizer. Ei, psiu, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Senão todos trabalhadores. E eu gosto muito do verso de número 8, já estou encerrando. Que ele fala: o que planta e o que rega tem um só propósito. Eu gosto desse verso e o Senhor me colocou no meu coração aqui. A continuidade dele está aí, mas essa primeira parte, o que planta
e o que rega. Em outras versões, é um, na minha versão, um só propósito. Qual é esse propósito? O que é isso que Paulo estava querendo dizer? Interessante isso. Nós falamos sobre homens e mulheres que edificaram no passado, que foram provados pelo fogo e permaneceram-se, se tornaram bases para o que estamos construindo. Somos uma só construção. Precisamos honrar o legado que recebemos. Assim como devemos honrar o legado que recebemos, precisamos preparar a base que estamos construindo, para que a geração futura possa estar construindo em cima disso. Porque eles já estão entre nós. Eles já estão em nosso meio. E pensando em tudo isso, já encerrando, qual é o propósito que Paulo queria trazer luz para a igreja de Corinto e que se aplica para nossas vidas? Qual que era o desejo de o apóstolo Paulo? Que propósito é esse? Que sentimento é esse? O que ele queria dizer com tudo isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Qual é o propósito da existência de Tamenhon, Porto Velho? Qual é o propósito de Deus congregar um monte de gente esquisita? Qual é o propósito de a gente escolher vir para o bairro Três Marias? Qual é o propósito de nós termos condições de ir para um prédio no melhor lugar da cidade, escolhemos ficar aqui no bairro Três Marias? Qual é o propósito que nós vivemos essa vida de entranháveis afetos e de misericórdia? Qual que é o propósito de nós orarmos, de nós buscarmos o Senhor para que possamos ouvir os céus? Qual é o propósito dos ministros, dos trabalhadores, dos sábios construtores? Feche seus olhos. A igreja de Corinto estava dividida. Era orgulhosa, prepotente, narcisista, individualista. Que o que Paulo queria combater, Jesus? Qual é o propósito que você está aqui hoje, meu irmão? Qual que é o propósito que você veio a congregar aqui nesse lugar? Qual é o propósito que você levanta 5:30 da manhã, 5 horas para orar? Qual é o propósito, meu irmão, que você tem gastado o seu combustível para poder vir para um culto como esse? Eu lendo as cartas de Paulo e conhecendo um pouquinho do coração de Paulo, certamente o que Paulo queria dizer era: cumpra-se o propósito de dar glória a Deus. O nosso propósito de estarmos aqui hoje não é porque somos bons no que fazemos, não
não é porque sabemos fazer alguma coisa. A vinha é dele, o crescimento é dele. Nem sabemos plantar direito, muito mais regar da forma certa. É ele que tem nos ensinado tudo. É ele que tem feito a igreja crescer. É ele que tem dado pão, tem dado água, tem dado vida para nós. Quem somos? Quem somos nós para dizermos que temos algo de bom para oferecer, que sabemos de alguma coisa, que recebemos a última revelação dos céus? Quem somos nós? Somos pecadores pequeninos. Batiza-nos, Senhor, em um batismo de humildade, de reconhecimento, de honra, de submissão, de desenvolvimento, de preparação. Sim, que as nossas vidas sejam como estrados, para que os filhos possam ir mais longe. E que tudo isso leve glória a Ti, Jesus. Não tem razão de existirmos, não tem motivo estarmos aqui hoje, se não for para dar glória para Ti. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Edu? Quem é Rosa? Quem é Mil? Quem é Divino? Quem é Tiago? Quem é Vismar? Quem é Gabriel? Quem é Sócrates? Quem é cada um de nós aqui? E pode acrescentar uma só medida, se não vier dele, porque dele, porque dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Não deixa acontecer com a gente, Senhor. Não aconteça com a gente o que aconteceu com o Corinthians. Ah, Senhor, com os coríntios. Não. Senhor, dá-nos um batismo de humildade, dá-nos um batismo de reconhecimento, dá-nos um batismo de amor, dá-nos um batismo de sinceridade. Quebram-se as estruturas que são abaláveis, que só permaneça o ouro, a prata e a pedra preciosa. Leva embora feno, leva embora madeira, leva embora a palha, que fique somente o que é inabalável pelo Cordeiro. Queima com os teus olhos, Senhor. Queima com os teus olhos de fogo. Queima com os teus olhos de fogo. Leva embora toda vaidade, todo orgulho, todo entendimento equivocado. E nos ensina a plantar, nos ensina a regar, nos ensina a plantar, Senhor. Nos ensina a regar, nos ensina a plantar, nos ensina a regar, nos ensina a apostolar, nos ensina a pastorear. Sim, venha sobre nós. Que pais entesourem os filhos, que filhos entesourem os pais. Vamos orar, irmãos. Vamos cantar, irmãos. Vamos chorar, irmãos. Vamos nos render, irmãos. Faça alguma coisa que dê glória a Ele.